Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar nossa análise do livro de Byung-Chul Han, Agonia do Eros. No vídeo anterior eu falei sobre o primeiro capítulo dessa obra de um dos pensadores que tem aquilo que eu considero ser um dos elementos mais fundamentais para o pensamento filosófico, que é a crítica, a reflexão crítica sobre o mundo em que vivemos. E o Byung-Chul Han talvez seja um dos filósofos, com certeza é um dos filósofos, talvez seja o filósofo que melhor faz um diagnóstico do sujeito contemporâneo, associando aí ao último homem do Nietzsche e partindo dessa sua bagagem da fenomenologia e do pensamento de Hegel. Bom, a gente viu como que na sociedade contemporânea há essa aniquilação do outro, essa positivação das coisas, de tornar tudo padronizado, igual, e como que falta o eros, o elemento erótico, não no sentido distorcido do eros que a gente tem no nosso entendimento vulgar, de que é uma coisa obscena, uma coisa, talvez não obscena, mas é uma coisa que tem a ver com sexo pura e simplesmente. Na verdade, eros, na noção grega, e ele fala isso aqui no final do livro, ele é mais uma força produtiva, algo que te impulsiona a produzir belas obras e algo realmente amoroso, né? E contém um elemento de negatividade, de alteridade, ou seja, não é algo totalmente positivo, né? E é isso que falta no mundo contemporâneo. No vídeo anterior a gente viu o primeiro capítulo, que ele faz uma análise do filme Melancolia, de Lars von Trier. Assiste aqui em cima. E agora a gente vai ver o restante do livro, a partir do segundo capítulo, que se chama Não Poder, Poder. E ele começa falando sobre como que a sociedade contemporânea, essa sociedade do cansaço, da lógica do desempenho, e ela está obcecada com a noção de poder. Não poder no sentido de domínio, mas de capacidade, de possibilidade, né, com esse verbo modal. E isso conduz as pessoas a esse fetiche da saúde. Fetiche da saúde, do desempenho, da pornografia, né? E a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, sobre a própria noção de pornografia e sobre esse mundo dos dados também, que tem a ver com como que a sociedade obcecada por poder busca controlar tudo, né? Busca tornar tudo previsível, confortável. E ele diz aqui, no começo do capítulo 2, não poder, poder. A sociedade do desempenho está totalmente dominada pelo verbo modal poder, em contraposição à sociedade da disciplina, que prefere proibições e conjuga o verbo dever. A partir de um determinado ponto da produtividade, o dever se choca rapidamente com seus limites. É substituído pelo verbo poder para a elevação da produtividade. O apelo à motivação, à iniciativa e ao projeto é muito mais efetivo para a exploração do que o chicote ou as ordens. Então, quando o sujeito ele se autoexplora, ele faz isso voluntariamente, essa exploração é muito mais eficaz do que aquela da disciplina, que envolve um outro. E ele faz, portanto, uma análise dessa sociedade contemporânea, neoliberal, que é diferente da sociedade que estava sendo proposta e defendida pelos autores que tinham o ideal da liberdade no período moderno clássico. Lá a gente está falando, por exemplo, dos autores que Kant, Hegel, que estão falando da liberdade como um ideal, como o ser humano pode ser realmente livre. O Hegel ele fala que o fim da história é quando o sujeito se torna realmente livre. Mas não foi o que aconteceu, segundo Byung-Chul Han. A gente continua muito aquém desse ideal da liberdade, né, dessa consciência de si inteligente, que é capaz da liberdade. A gente está, na verdade, facilitando a nossa própria escravidão. Como empreendedor de si mesmo,
O sujeito do desempenho é livre, na medida em que não está submisso a outras pessoas que lhe dão ordens e o exploram. Mas realmente livre ele não é, pois ele explora a si mesmo e quiçá por decisão pessoal. Então surge um novo paradoxal imperativo, que é seja livre, né? É a coação à liberdade que nunca se torna uma liberdade real. E o que acontece com quem fracassa? Ele diz: quem fracassa, além do mais, acaba sendo culpado por seu fracasso. Não há ninguém que possa ser responsabilizado por seu fracasso. Tampouco existe qualquer possibilidade de desculpas ou de expiação. Com isso não surgem apenas as crises de culpa, mas também as crises de gratificação e a depressão do sucesso também, não só do fracasso, que a gente comentou no vídeo anterior. E o Eros entra como a alternativa que falta. Precisamente, ele diz, uma relação com o outro é o Eros, que se radica para além do desempenho e do poder. Seu verbo modal negativo é não poder poder. A negatividade da alteridade, a saber, a atopia do outro, que se subtrai de todo e qualquer poder, é constitutiva para a experiência erótica. E aí a gente entra mais propriamente no tema do amor, que é central ao livro, que tem a tese de que o amor está morrendo. Hoje, o amor se positiva em sexualidade, a qual está também submissa à ditadura do desempenho. Sexo é desempenho. Sexiness é capital que precisa ser multiplicado. Você anda na rua e você vê como que as pessoas vivem muito de acordo com essa lógica. Eu preciso exibir e buscar o reconhecimento, e aí volta o Hegel com a ideia do reconhecimento, mas agora entra também essa questão do capital individual pornográfico, né? Que é essa questão do sexiness. Né? Você precisa aparentar ser desejável como um objeto de consumo pelos outros e obter deles o reconhecimento de que você é esse objeto de consumo desejável. Você se auto-objetifica. E isso tem a ver com, está diretamente ligado com a fetichização da saúde, né? E essa cultura de bodybuilder, de nutrição obsessiva, jejum intermitente, todas essas coisas que viraram moda. O corpo, com seu valor positivo, ele escreve, equipara-se a uma mercadoria. O outro é sexualizado como objeto de excitação. Não se pode amar o outro, a quem se privou de sua alteridade. Só se poderá consumi-lo. Então, não há aquela distância originária que é importante, assim como não há a fantasia, a possibilidade da fantasia. Ele fala nos capítulos adiante, que havia em outras épocas, antes dessa abundância de dados e imagens e informações sobre o outro. Se você está conhecendo alguém, por exemplo, você não precisa stalkeá-la no bom sentido, não no sentido criminal, mas no sentido de ficar vendo todas as informações disponíveis a você nas redes sociais, porque assim você se priva da possibilidade de fantasiar, de entrar em contato verdadeiramente com essa distância originária, e você também não consegue promover um encontro verdadeiro. Você está sempre subjugando o outro às suas expectativas mentais. E ao fazer isso, você vai se decepcionar, muito provavelmente. Por isso que as pessoas se decepcionam muito hoje em dia com o amor. Porque é algo que não se deixa facilmente dissolver na lógica da sociedade contemporânea, que é essa lógica da previsibilidade, da otimização, do desempenho, do consumo. Então o que sobra é um resíduo, que é o resíduo da pornografia. E a pornografia antes de ser o vídeo pornográfico, a imagem pornográfica em si, ela é o ego entrando em relação com si mesmo. Não há o outro. Há a completa aniquilação do outro. E você não se permite ter uma relação, né, de encontro, uma relação que se abra para a experiência erótica. Hoje em dia, o amor é positivado numa fórmula de fruição. Ele precisa gerar sentimentos agradáveis. Ele não é uma ação, uma narração, nem sequer é mais um drama. Antes, não passa de emoção ou excitação inconsequente. Está livre da negatividade, da vulneração, do assalto ou da derrocada.
E ele até faz uma análise do romance best-seller que virou filme, Shades of Grey, em que todos esses elementos da sociedade atual, a otimização, a pornografia, o fetiche, estão ali muito bem representados e interligados. Olha só o que ele diz. Assim, no Shades of Grey, fala-se inclusive numa tortura delicada. Nesse mundo da positividade só são admitidas coisas que são consumidas. A própria dor precisa ser consumível. No Shades of Grey, o cara, que é um CEO, né, e também é secretamente alguém que curte o sadismo, ele oferece à protagonista um trabalho, uma proposta de emprego. E tem regras e diretrizes e limites muito bem estabelecidos. Então entra nessa questão dos dados, da previsibilidade, do consumo, da curtição, e não se atinge realmente o nível do pathos, de algo fundamental para a experiência erótica. Cada vez mais o amor vai sendo privado do sofrimento e da dor. Ele vai se dissolvendo em curtição, em fruição. E aí, no capítulo 3, ele fala do mero viver, que é a maneira que o último homem, para usar o vocabulário de Nietzsche, ou o sujeito do desempenho contemporâneo, que ainda só trabalha, mas que inventou a felicidade e pisca os olhos, como diz o Nietzsche no Zaratustra, de maneira bastante profética, que cultua a saúde, esse tal sujeito do desempenho, esse último homem, esse sujeito mesquinho, ele apenas vive. O mero viver é buscar prolongar a sua duração, a sua longevidade, sem que você experimente de fato a vida. É, por exemplo, fazer diversas viagens ao redor do mundo e não ser capaz de se demorar em um local. E não ser capaz de realmente ter uma experiência do outro, do diferente. É você ir lá, fazer um turismo de ficar 10 minutos em cada ponto, voltar para o ônibus e dormir no hotel. Isso é viajar? Não é. Então a pessoa está sempre em relação consigo mesmo, com os seguidores que vão ver suas fotografias na viagem, e ele busca esse mero viver da saúde infinita. E aí ele fala do Marcílio Ficino, que foi um filósofo renascentista que fez um trabalho sobre o amor que dialoga bastante, também de uma forma um tanto profética, com essa crise contemporânea. Segundo Ficino, Churran escreve, o amor é a pior das epidemias, ele é uma transformação, ele desapropria as pessoas de sua própria natureza e as transfere para uma natureza estranha. Essa transformação e vulneração perfaz sua negatividade. Hoje ela se perdeu totalmente através da crescente positivação e domesticação. Hoje permanecemos iguais e no outro só se busca ainda a confirmação de si mesmo. Então não há mais o excesso, não há mais o delírio, não há mais aquilo que é mais fundamental, o sofrimento, a dor, o diferente, o imprevisível, para a experiência do amor, que marcou o amor em praticamente todas as eras humanas, exceto essa. O sujeito do desempenho de hoje equipara-se ao escravo hegeliano, até o ponto em que ele já não trabalha para o senhor, mas se explora a si mesmo voluntariamente. Enquanto empreendedor de si mesmo, é ao mesmo tempo senhor e escravo. Trata-se de uma unidade danosa, que Hegel não pensou em sua dialética de senhor e escravo. O sujeito da autoexploração não é livre do mesmo modo que o sujeito da exploração alheia não é livre. Se concebermos a dialética do senhor escravo como história da liberdade, já não se poderá falar de fim da história, como eu disse lá no começo, uma vez que estaríamos muito distantes de ser realmente livres. Encontrar-nos-íamos hoje no estado histórico em que senhor e escravo formam uma unidade. Seríamos senhores e escravos, com hífen, ou escravos senhores. E de modo algum seríamos homens livres que só iriam se tornar realidade no fim da história. Então no Hegel existe essa relação, que é uma das passagens mais famosas da fenomenologia do espírito, que descreve essa dinâmica humana, né, da consciência de si, que busca o reconhecimento no outro, e ao fazer isso estabelece uma relação de poder, no sentido de dominação, de subjugação,
e que uma pessoa se torna sujeita, uma pessoa se torna senhor, a outra escravo. E isso perfaz muitas das relações humanas em sociedade, como, por exemplo, a relação professor-aluno, a relação marido-esposa, a relação treinador e atleta, enfim. Várias relações possíveis podem ser lidas por essa ótica, né? Então, um busca o reconhecimento do outro e busca se impor ao outro, segundo Hegel, dramaticamente numa luta até a morte. Mas quem se desenvolve no final da história não é o senhor, porque o senhor fica sedentário, o senhor fica parado, ele goza de uma superioridade temporária, enquanto o escravo está se desenvolvendo e, eventualmente, o escravo consegue derrubar o senhor. Porque ele que trabalhou, ele que se desenvolveu. Então, o que o Churran está dizendo aqui é que, ao contrário do que pensava Hegel, que essa dinâmica levaria ao fim da história, né, com a liberdade humana sendo realizada, viver, né, de acordo com a razão, segundo os ideais iluministas, que Hegel, de certa forma, herda de Kant, em grande medida, muito embora ele seja crítico também, a aspectos do iluminismo, não é realmente como as coisas se deram do tempo de Hegel até hoje, né? Pelo contrário, criou-se um tipo novo de escravo, o senhor escravo, o auto-explorador de si mesmo. E toda a filosofia do Hegel gira em torno do conceito de absoluto, né? Para o Hegel, o que a gente pode compreender como absoluto está na própria história, está na própria imanência. A transcendência está na própria imanência. E ela é constituída pela história humana em direção à liberdade. Mas o absoluto precisa da negatividade. Por isso que é absoluto. Ele tem tanto o elemento positivo quanto o negativo. Se a nossa sociedade quer só o positivo, o fim da história hegeliano sempre será impossível. O absoluto será impossível. O espírito ele vai ficar desequilibrado para o positivo, né? Para, usando aqui um vocabulário estético, por exemplo, o belo, sufocando o sublime, sufocando o trágico, sufocando tudo que tem de negativo. E fica só o belo, o fofo, o agradável, enfim, pior do que isso. Até mesmo esses valores estão em crise, esses juízos estéticos estão em crise, porque há um novo juízo que é o curtível, né? É o que possibilita essa fruição estéril do Instagram. Então ele diz aqui, para Hegel, o absoluto significa, acima de tudo, o amor. E aí ele cita Hegel nos cursos de Estética 2. No amor, por parte do conteúdo, encontramos os momentos que apresentamos como conceito fundamental do espírito absoluto, o retorno reconciliado do outro em direção a si mesmo. É absoluto porque ousa avançar para o extremo, aí já Churran, para a negatividade extremada, incorporando-a em si ou falando com mais precisão, a inclui em si. Onde vige o puramente positivo, o excesso de positividade, ali não há espírito. Então, o Eros, ele possibilita esse perder-se para se reencontrar-se no outro, com o diferente, com a alteridade, com a negatividade. O meramente positivo, diz Churran, é sem vida. E aí a gente chega na questão da pornografia, que eu já adiantei bastante, que ela mata a fantasia, ela mata o verdadeiro erotismo, ela sufoca a sexualidade e contribui para tornar as pessoas mais narcisistas. Ele diz que informação e fantasia são forças contrapostas. Assim, não existe nenhuma imaginação prenhe de informação que não esteja em condições de idealizar o outro. Essa falta de fantasia é o que está por trás da desilusão tão frequente nessa era que o Bauman chamou de amor líquido, né? Nessa era das relações amorosas que são facilmente descartáveis, supérfluas, que as pessoas nunca estão satisfeitas por causa do excesso de informações sobre o outro e a possibilidade de trocar esse outro por um outro, que no fundo acaba sempre sendo
um eu, um eu, um eu, um eu, que precisa se reafirmar no outro, extraindo dele o reconhecimento constantemente. Ele afirma: pornográfica é precisamente a falta de toque e de encontro com o outro. A saber, é o toque autoerótico de si mesmo e a autoafeição, que protege o ego do toque alheio ou do ser capturado. Assim, a pornografia fortalece o processo de narcisização de si mesmo. O amor enquanto evento, enquanto palco de dois, é ao contrário desabitualizante e desnarcisizante. Provoca uma ruptura, um buraco na abertura habitual e do igual. E ele fala também da questão da própria teoria e do pensamento, que ficam ameaçados, assim como toda a cultura, onde tudo se torna homogêneo e voltado para a previsibilidade, para o desempenho, para a otimização e para o consumo, na lógica neoliberal. E o pensamento não tem nada a ver com dados. Dados não são pensamento. O pensamento requer algo de essencial, algo que faz um recorte da realidade e se afirma na realidade. E permite-nos ler a realidade de uma maneira profunda, o que os dados não fazem. Os dados não mostram por que as pessoas fazem as coisas que elas fazem. Os dados mostram apenas que as pessoas fazem as coisas que elas fazem. Então ele fala de um autor que escreveu um livro chamado The End of Theory, O Fim da Teoria, dizendo que empresas como o Google, por exemplo, não precisam mais de teoria nenhuma, porque elas têm todos os dados e elas não se importam com o porquê. Elas querem apenas saber o que as pessoas fazem e buscar se adequar a isso. Algo constantemente analisado, examinado, para otimização. Mas o ponto do Churran é que, embora isso possa parecer para alguns que a teoria se tornou dispensável, é justamente o contrário. A nossa época talvez seja a que mais precise de teoria, justamente por causa disso, a que mais precisa de pensamento, por causa dessa questão. E aí é importante lembrarmos, como ele faz no livro, como que lá no começo da filosofia ocidental, em Platão, Eros é um filósofos, um amigo da sabedoria. Eros é o que nos permite produzir um trabalho que seja além do que o Heidegger chamou de mero trabalho. É o que nos impulsiona a produzir obras, a criar obras, de uma maneira apaixonada, de uma maneira profunda, reveladora, impactante, em todos os aspectos da cultura. E ele é importante tanto para a arte quanto para o pensamento. É aquilo que dá vida à arte e ao pensamento. A resistência do outro atópico está totalmente ausente do pensamento calculativo, impulsionado por dados. O pensamento sem Eros é meramente repetitivo e aditivo. E o amor sem Eros, sem seu impulso espiritual, degenera em mera sensorialidade. Sensorialidade e trabalho pertencem à mesma ordem. Eles não têm espírito nem cupidez. Então vamos resgatar o amor, vamos resgatar o entendimento de que Eros é algo muito mais profundo do que meramente sedução ou desejo. É uma espécie de impulso espiritual, energético, que nos impele a gerar bons pensamentos e boas obras. E que nós precisamos resgatar para que a nossa cultura seja salva dessa crise da superficialidade, do desempenho, da otimização, da saúde, do mero trabalho e do mero viver, sem vivacidade.